Oi, gente! Estamos ao vivo hoje nesse horário alternativo. Quero entrar aqui no horário de almoço de vocês, né? Olha que legal! Mas é para falar de um assunto bem interessante. E por que a gente está entrando nesse horário? Porque nós estamos com uma live hoje internacional, né? Hoje nós vamos aqui conversar com o Dr. Ivan Gregório, lá de Portugal. Olha que legal, olha, já está aqui, já vou aceitar. E nós vamos falar hoje sobre uma coisa bem legal que muita gente me perguntou quando eu estava viajando. Oi, doutor Ivan! Olá, Ana Paula, tudo bem, Tudo doutora? bem? Nós estamos aqui, ó, nem almocei ainda, 12:04. Ok, E você já está terminando o expediente aí, né? exatamente. São 4 horas de fuso horário. Que legal. Isso aí bagunça a nossa cabeça quando a gente chega aí, mas tudo bem. Bagunça um pouco, é verdade. É verdade. Ai, doutor Ivan, quero te agradecer demais aceitar esse convite meu, Ok, né? Que na verdade não é só meu. Ó, temos gente do Chile assistindo. Olha que legal. eu que Doutora Aline agradeço. entrou aí. Doutora Aline, tudo bem? Tudo bem, Saudade de você, querida. pessoal, Olha, obrigado. porque quando eu fui para Portugal, eu já fui 2 vezes, né? Eu fui em Certo. janeiro. Em janeiro a gente foi aí para para o Porto, né? Dar um curso aí na Universidade Fernando Pessoa. Foi Perfeito. muito legal. A gente tem muitos brasileiros aí estudando, trabalhando, mas várias pessoas chegam aí, às vezes, têm a sua profissão, né? É farmacêutico, é bioquímico, é dentista, é É médico, verdade. enfim. E às vezes se depara com um pouco de dificuldade de conseguir exercer a sua profissão aí em Portugal, né? Às vezes não tem a orientação correta e às vezes entra por caminhos, às vezes, que dificultam mais ainda esse reconhecimento, vamos dizer assim, né, da profissão aí em Portugal. Por isso que eu achei muito interessante Ok. ter encontrado, né, você aí, marido da minha amiga querida, doutora Aline, e olha só E, como é que são as coisas, né? E foi sim. na hora certa que eu te encontrei, né, doutor Ivan? Foi no momento correto, foi na Foi no hora momento certa. certo. Muito Ok. bom. Eu adorei, muito obrigado, te agradeço demais. E aí, quando eu voltei agora para Portugal para dar o curso aí na Ordem dos Farmacêuticos, né, que fui convidada Sim. aí pela doutora Anabela, as pessoas começaram a me perguntar muito, né, como que fazia para poder exercer a profissão aí, não só os farmacêuticos, porque Sim. eu tenho alunos de todas as profissões da área da saúde, então eu achei muito pertinente a gente falar sobre isso aqui Ok. numa live. Essa live depois eu vou deixar gravada, se o senhor me permitir, Sim, claro. colocar. Claro. Vamos colocar ali no canal do YouTube também, para o pessoal ter acesso à informação e Ok. também para você poder explicar então um pouquinho. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho Bem. para o pessoal aí que me segue, que está entrando aqui. O pessoal, já estou vendo aqui um monte de gente conhecida. Mandar um abraço para o Celso, né, que entrou aí também, ó. Isso, o Celso. E aí O gostaria que Celso você está aqui em falasse da Portugal. associação, que eu achei muito interessante essa Ah, ok. questão da associação dos brasileiros aí em Portugal. Vamos lá. Ok, perfeito. Para quem não me conhece, meu nome é Ivan Gregório, eu sou advogado no Brasil, sou advogado também em Portugal. Já estou residindo em Portugal há 5 anos, né? Tivemos aqui o privilégio de conhecer a doutora Ana Paula, quer dizer, a Aline já a conhecia antes, eu não a conhecia, mas tivemos o privilégio de estarmos juntos na semana que esteve cá em Portugal a fazer os cursos, né? Primeiro, muito obrigado à doutora Ana Paula por essa oportunidade de estarmos falando um pouco de um tema que muitas pessoas procuram saber, né? Porque não é fácil imigrar e nós sabemos quais são as dificuldades e tentamos melhorar as condições das pessoas que vêm para Portugal para, para exercer uma profissão ou para trabalhar em outro setor, etc. Né? Eu me especializei nesses 5 anos em processo de imigração,
né? Já tenho várias pessoas que já contaram com minha ajuda, já contaram com o meu trabalho profissional, e além de atuar em diversas áreas do ramo do direito aqui em Portugal. Né? Eu tenho um escritório na Figueira da Foz, que fica no distrito de Coimbra, aqui nós estamos à beira-mar, inclusive o tempo está maravilhoso hoje, venta um É pouquinho, lindo lá, gente. mas Lindo. é realmente bonito, vale a pena conhecer Figueira da Foz, né, Vale. para quem não conhece. De Uhum. modo que, entrando já no tema equivalência e reconhecimento, né, o que nós podemos já no início traçar e prestar de informação, né, a todas as pessoas que desejam imigrar e exercer a sua atividade profissional de formação no país de origem, em Portugal, especificamente em Portugal. Por que eu estou dizendo especificamente em Portugal? Porque eu não trabalho com outros países. Não é? Eu me especializei na legislação portuguesa pronto, eu acho que eu fico bem, fico confortável em falar com relação à legislação portuguesa. É porque a legislação muda, né? Não é a mesma na Exatamente, Europa inteira. Então, muda cada país muito. tem as suas É, particularidades, né? exatamente. Além de mudar muito, né, tem as particularidades e cada país resolve do seu jeito. Um exemplo, se um português quiser validar o seu diploma no Brasil, ele tem que prestar o Revalida, É. não é? Que Uhum. é uma prova e uns documentos que você vai até o MEC, que é o Ministério da Educação. Bom, em Portugal, aqui nós chamamos de equivalência e reconhecimento. Na Uhum. realidade, o reconhecimento é uma forma de equivalência. Por que eu quero dizer isso? Porque quando o profissional deseja ter o seu diploma reconhecido e sua formação reconhecida em Portugal, ele tem que passar por um processo. Esse processo se chama equivalência, que é através de um reconhecimento. Reconhecimento do quê? Do diploma e da formação. Isso Então, aí é só documental, né? A pessoa isso tem que levar só documental. documentos para Exatamente. comprovar a sua formação. Hoje nós temos um sistema em Portugal que facilitou muito. Nós entramos pela Direção Geral de Ensino Superior, que é a DGS, ok? E lá se preenche um formulário, envia os documentos eletronicamente, depois aguarda que a universidade entre em contato e aí começa o processo propriamente dito. E nós temos 3 tipos de reconhecimento. O primeiro reconhecimento é um reconhecimento chamado automático. Isso por quê? Porque o Decreto-Lei 66 de 2018, que foi o último decreto-lei que regulamentou a matéria de reconhecimentos e equivalências em Portugal, determinou que haveria 3 tipos de reconhecimento em que eu poderia contextualizar e de alguma forma, ter o meu diploma reconhecido em Portugal. O primeiro é o automático. O automático é uma espécie de reconhecimento que ele é mais genérico. Ele reconhece genericamente o diploma do requerente, certo? Em consonância ao diploma de Portugal. E eu sugiro que esse tipo de reconhecimento ele é mais simples, porém, eu não faço esse tipo de reconhecimento e não indico esse tipo de reconhecimento para quem quer reconhecer licenciatura e quer exercer a profissão em Portugal. Por quê? Porque ele é um tipo de reconhecimento automático que está mais direcionado ao mestrado e doutorado. Ok? Por quê? Porque ele vai reconhecer de forma genérica e a pessoa, de alguma forma, tendo o mestrado e o seu doutorado reconhecido em Portugal, pode, inclusive, começar a ser formadora, a dar aulas, etc. Então, nós temos o reconhecimento automático. Ele é mais simples e eu recomendo para que seja
de forma genérica, ser reconhecido o doutoramento ou mestrado. Então, quer Perfeito? dizer que se a pessoa quiser ir para trabalhar em farmácia, em laboratório, nas outras áreas aí que não seja na docência, esse não é recomendado. Esse não é recomendado. Esse não é recomendado por quê? Porque esse tipo de reconhecimento não vai te dar o direito de exercer a profissão em Portugal e se inscrever no órgão de classe. Ah, Atenção! Então, veja bem, para que eu possa exercer a profissão, eu vou dizer sobre a sua profissão, vamos chegar pelo farmacêutico. Para exercer a profissão de farmacêutico em Portugal, eu tenho que ter o reconhecimento e a equivalência feita por uma universidade pública portuguesa para que eu possa me inscrever na ordem dos farmacêuticos e aí sim, após a inscrição deferida, exercer a profissão de farmacêutico em Portugal. uhum. Então, o que nós temos? Nós temos outros 2 reconhecimentos que nós conseguimos ir por aí e termos, então, o exercício profissional reconhecido em Portugal, podemos exercer a nossa profissão, que é o reconhecimento de nível, que é um reconhecimento que vai, de forma individualizada, reconhecer a minha licenciatura, ok? E nós temos o reconhecimento específico, que é também de modo individualizado, entretanto, ele vai fazer um comparativo entre toda a minha formação e a formação que existe em Portugal. Isso vai fazer matéria por matéria, escala por escala, inclusive a nota final do curso, fazendo a conversão dela. O que Portugal aceita no ramo da saúde? Aceita o reconhecimento específico para exercer a profissão. Uhum. Por quê? Porque ele é um reconhecimento que ele é mais detalhado e ele reconhece matéria por matéria. Tanto é verdade que os médicos dentistas, os farmacêuticos têm que passar por um reconhecimento específico. Ok? Você me falou até que esse reconhecimento eles comparam não só a carga horária, mas também as disciplinas, né, que a gente teve. Perfeito. E você E as estava escalas. falando aí, você falou sobre a universidade pública, mas você falou para mim que pode ser também por universidade privada, mas Só isso o aí automático. depende. Isso Só aí, o automático. a privada é só automático? Só o automático. A lei 66 de 2018, né, prevê que os reconhecimentos automáticos podem ser feitos pelas universidades portuguesas, mas os reconhecimentos específicos de nível, somente as universidades públicas. É uma mudança que pode acontecer na lei, também abrangendo as universidades privadas. Mas, por enquanto, nesses 2 reconhecimentos de nível específico, somente as universidades públicas. Uma outra coisa que é interessante, algumas ordens, como as ordens dos advogados e as ordens dos engenheiros, elas têm protocolos específicos. Então, não se faz necessário passar por reconhecimento nessas 2 ordens, nem advogados, nem engenheiros. É as 2 que nós temos até agora. Você só apresenta o diploma e eu já apresento o diploma, peço que seja aprovada a minha inscrição, faço o pagamento de uma taxa e aí sou inscrito e posso exercer a minha atividade como advogado ou como engenheiro. Mas atenção, se eu, por acaso, como advogado, depois de 3 anos exercendo atividade aqui, quiser fazer um concurso público, em qualquer área, seja para procurador ou seja para juiz de direito, eu vou ter que reconhecer o meu diploma. Por quê? Porque esse protocolo feito com a Ordem dos Advogados é somente para o exercício da profissão. É uma incongruência, mas é o que é legal e é o que está na lei. Tá. Então, já para as outras profissões, as ordens não têm protocolos, aí você tem que partir por reconhecimento antes. Mas, porém, você também está com tudo pronto. Então, na vantagem que nós temos de advogados e engenheiros
em exercermos a nossa profissão em Portugal, nós temos uma desvantagem que, se nós quisermos sair fora da nossa área de atuação, seja num concurso público ou qualquer coisa assim, nós vamos ter que voltar lá na universidade e fazer o reconhecimento. Sim. Uma coisa muito importante que você me falou, Ivan, que eu acho que a gente precisa contar para todo mundo, é a questão de ter essa orientação profissional, né? De uma pessoa como você, por exemplo, que já entende de todos os trâmites, né? De como que isso a gente consegue, né? Ter atalhos, né? Para a gente conseguir, né? Reconhecer isso de uma forma certa, correta, mas que a gente consiga otimizar esse processo. Isso, que é através da questão de comparação de currículos, né? Então, o Ivan me contou, gente, ele vai explicar direitinho para vocês aí depois, mas o que eu entendi, né? Eu como leiga, né, da parte aí de legislação de Portugal, entendi que eu, por exemplo, formei na UFMG, então é uma instituição federal. Eu tenho que ver se a UFMG também tem algum acordo, né? Como é que chama o que você falou? Protocolo, né, de reconhecimento lá em Portugal, porque isso também pode acontecer. Ele falou para mim, por exemplo, que a UFRJ tem um protocolo de reconhecimento, né, com a Universidade Coimbra, né? de Coimbra e com a Universidade de Lisboa. Pois é, então quem já formou na UFRJ aí, ó, já está um passo na frente, porque já existe um protocolo da UFRJ com a Universidade de Coimbra e com a Universidade de Lisboa. Então fica mais fácil, porque eles já fizeram esse comparativo aí de currículo, etc. Sim. Então eles já sabem que dá. Exatamente. Eu, por exemplo, formei na UFMG, vamos supor que não tem esse protocolo na UFMG com Portugal. Aí o que tem que ser feito mais prudente? É procurar saber em qual universidade pública de Portugal que tem um currículo mais parecido com a universidade que eu formei, que é o UFMG. Exatamente. Porque daí eu vou pleitear esse reconhecimento nessa universidade que é mais parecida com a minha, e aí eu tenho mais chance de reconhecer. Por quê? Porque se eu pedir na universidade errada, vamos dizer assim, e eles negarem, eu não posso pedir mais em nenhuma outra, não é isso mesmo, doutor Ivan? Mais ou menos assim. Só temos uma chance. Isso, vamos lá. Eu vou por etapa. Se nós estamos falando de equivalência, porque vai fazer o quê? Vai fazer uma equivalência entre os dois diplomas. Então, o que vai acontecer? Na verdade, Portugal não reconhece as suas especializações. Para eles não reconhecem as suas especializações, né? Nós vamos, assim, deixar para o reconhecimento automático o mestrado e o doutoramento. Aqui chama doutoramento, que é o doutorado. Mas ele não reconhece as suas especializações. O que quer dizer com isso? Quer dizer que vai reconhecer o seu diploma. Então, vai fazer uma equivalência do seu diploma acadêmico, aquele que você formou na universidade, foi lá, pegou o seu diploma, colocou grau, ponto. Com o diploma que é a formação em Portugal. Então, a única coisa que a universidade vai reconhecer é isso. É fazer a equivalência do seu diploma e o reconhecimento do seu diploma. Ponto. E dizer, sim, Ana Paula, a formação da Ana Paula é idêntica à formação de Portugal. Ou então, a Ana Paula não é idêntica à formação de Portugal e a Ana Paula vai ter que fazer algumas outras matérias ou disciplinas para complementar. É o que eles chamam aqui de mestrado integrado. Quer ver uma outra coisa que tem na sua profissão? Aqui é diferente. Aqui, a licenciatura de farmácia são 4 anos, o 5º ano é um grau de mestre. É o mestrado. Lá então, em Portugal, você faz a graduação e o mestrado junto. Isso. Aqui a gente acha o máximo a gente fazer o mestrado. Né? Chega lá, não vale nada. Eles saem com grau de mestre. E quando chega um currículo brasileiro para o júri analisar, porque é um júri de 3 pessoas que analisam, 3 professores, e eles vão comparar e falam assim, não, mas ela não tem um grau de mestre.
E o que é esse grau de mestre? Nós estamos procurando saber, né? Assim, Aham. aos poucos nós estamos procurando saber, mas o que é esse? Por que o grau de mestre e tal? Será que é um mestrado? Não, não é bem assim, tá certo? É assim, é porque eles têm uma defesa de tese perante banca. Uhum. E isso que dá para eles o grau de mestre. Então, atenção, você que quando faz lá o TCC, manda publicar, porque Ah, você tá. tem uma vantagem enorme, mas não é só a defesa, tem que publicar. Tá. Entendeu a diferença? Então, Uhum. além de eu fazer a defesa do TCC lá do final do curso, ok? O que eu faço? Se eu tiver assim na minha cabeça, um dia eu vou para fora ou não, ou já aproveita a nossa dica aqui, quem está terminando o curso aí, publica isso em algum Uhum. lugar, Que tá aí vai bem? ter mais validez. Essa publicação vai te ajudar. Quando fizer a equivalência, você não tem a necessidade de fazer o mestrado integrado. Primeiro, vai custar muito dinheiro e não custa pouco. Aqui a gente tem feito umas avaliações, o mestrado integrado hoje, o período não fica em menos de 12 a 14 meses e fica mais ou menos 700 euros mensal. Mensal. Uhum. Tá? Então não é uma coisa que fica barata, a gente tem que pensar muito bem no que vai querer, porque tanto o reconhecimento específico quanto o reconhecimento de nível vão pedir para que você faça uma complementação. A não ser que você tenha esse tal TCC que você já defendeu tese, e aí sim isso vai pesar muito. Entendi. Ok? Então, recapitulando, principalmente para aqueles que são da área da saúde, Uhum. dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e etc. E quem já Nós tem temos que, mestrado? nós Quem temos já que tem mestrado aqui no Brasil? buscar sempre uma universidade que tenha um currículo parecido com o seu, e por isso é bom que o profissional que já tem experiência nessa área possa te ajudar, certo? Seja um profissional da área de advocacia, ou seja um outro profissional que já trabalha com isso, que possa te ajudar a ver primeiro qual é a universidade que tem o seu currículo mais compatível para que você não tenha um dispêndio financeiro muito grande, não é? De tempo e de dinheiro, né? Que é o que nós queremos reduzir hoje em dia. Então, o profissional, só acabando e terminando com a sua pergunta, né? O profissional ele pode lhe ajudar e muito em que você possa então fazer o pedido de equivalência. E só para terminar a sua questão, doutora Ana, com relação ao pedido. O pedido, se ele for recusado uma vez, você não pode fazer na mesma universidade. E não pode fazer o mesmo pedido. Por exemplo, se eu fizer um pedido específico na Universidade de Coimbra, eu não vou poder fazer de novo na Universidade de Coimbra um pedido específico. Eu posso ir para Lisboa e assim sucessivamente. No caso dos farmacêuticos, atenção aos farmacêuticos, isso é importante. Notícia assim, fresquinha, doutora Ana. Opa! A Universidade de Lisboa está aplicando apenas uma prova de proficiência, tal qual revalida aí no Brasil. Só a Universidade de Lisboa. Então, quem optar pela equivalência na Universidade de Lisboa tem que primeiro ver o currículo, optar por uma equivalência de modo específico, e eles vão marcar um dia para uma prova. Diz que a prova é dificílima. Dificilmente alguém passa. Ai, ai, ai. Mas, assim, tem as pessoas que são fora da média, como a doutora Ana Paula, que pode fazer a prova e passar Ai, meu facilmente. Deus, quem dera. Mas aí, doutor, por exemplo, quem tem mestrado aqui no Brasil já, aí já, mesmo que não tenha publicado, porque tem alguns mestrados aqui que a gente faz e que não tem publicação. Eles Eles exigem são válidos, publicação. Exigem publicação. mesmo quem já tem o E, mestrado mesmo. e em Portugal exige publicação. Atenção a esse. Tá? Ó, a minha querida amiga aqui, doutora Dani, é dentista, Ok. é professora aqui no Brasil.
e está perguntando se são as mesmas regras para quem realizou a graduação em instituições privadas. Mesmas regras. Inclusive, eu indicaria para a doutora Dani, eu indicaria a Universidade Católica de Viseu. Viseu. Tá? Uhum. É uma universidade pública, no estilo da Unicamp, né, em São Paulo, tá? E a universidade é uma universidade que eu tive pelo menos já 5 ou 6 pessoas que passaram lá pelo crivo da universidade, fizeram o tal mestrado integrado, atenção médico-dentista. Médico-dentista aqui tem mesmo que fazer um mestrado integrado. Ah, é porque lá é diferente para dentista, Dani. É E diferente. todo mundo que é dentista que está ouvindo aí, que está vendo aí, que está ouvindo. Porque lá é médico-dentista. Exatamente. Então, é diferente o currículo. É diferente o currículo e sempre tem que fazer uma adaptação ou outra. 6 meses, 1 ano, a depender. Isso, é. Eu tenho alguns amigos que estão aí, que são dentistas e que tiveram que fazer esse mestrado integrado, né? Então aí tem que ver quais são as disciplinas que vai ter que cursar de novo. É só mandar, envia a documentação, a gente pode fazer uma análise no escritório, procurar. Eu sempre indico a Católica de Viseu, mas a gente procura outras universidades também. Né? Atenção sempre que os currículos anteriores, né? Informações, eu acho que foi anterior a 2000, salvo engano, a doutora pode até me ajudar, que aqueles currículos de 4 anos, que não eram 5 anos, sim. esses nem adianta pedir nas universidades de Coimbra, do Porto e de Lisboa. O senhor está falando de dentista? De dentista. Ah, tá. Dentista. Aí vamos lá para a Católica de Viseu. Católica de Viseu faz a adaptação dos 4 anos, tá? Mas as universidades... porque a Católica de Viseu ela é uma semipública, tá? E já as públicas, propriamente dito, Coimbra, Lisboa, Porto... não faz equivalência se o currículo não tiver adaptado a 5 anos. Se tiver 4, nem recebe a documentação. Entendi. Mas, Dani, você procura o doutor aí, porque é importante fazer essa análise anterior a você solicitar, tá? Exatamente. Pedir aí o doutor para te ajudar, porque às vezes você vai por um caminho que vai te dificultar mais. Viu? A doutora Aline, querida, maravilhosa, está lá no Nordeste, aquele calorzinho lá, e eu estou aqui nesse frio horroroso. Maravilhosa, ela tem doutorado, né? E aí, como é que é para quem tem doutorado? Esse reconhecimento específico é mais fácil? Sim, sim. Né? Além do reconhecimento automático do doutoramento dela aqui, ela pode também adaptar o currículo dela de formação, né? E vai ajudar muito. Então, para ela, eu indicaria, doutora Aline, vamos fazer primeiro um automático, que é barato, fica por cerca de 30 euros. Vamos fazer um automático do seu diploma de doutoramento, ok? E depois entramos com um específico, puxando o doutoramento como aquele TCC que ela tinha que apresentar. Então, o doutoramento dela vai fazer a ponte da adaptação do diploma dela. Quer dizer, isso é uma coisa que nós criamos, nós que estamos assim, militando nessa área. Então, aí nós estamos fazendo o quê? Uma adaptação, dizendo, opa, mas peraí, ela não precisa fazer mais nada. Por que ela não precisa fazer nada? Porque ela tem um doutoramento reconhecido aqui e ela já defendeu uma tese e pronto, está defendida e está reconhecida em Portugal. Então, primeiro um automático, depois a gente faz o específico e junta esse automático que foi reconhecido aqui em Portugal como tese. Ok. E se a gente quiser, então, se eu quiser reconhecer o meu mestrado aí em Portugal, só para dar formação, pode fazer por esse automático. Perfeitamente. E aí depois a gente faz o específico Depois a gente faz um específico, exatamente. Ótimo. Nos moldes da lei. Maravilha.
Olha, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ah, não, não tem não. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também. A gente está aqui com meia hora de live, a gente também está na hora do almoço aqui, o pessoal está almoçando, Eu né? imagino. Então, é, então é por isso que eles estão perguntando aqui se a live vai ficar salva, gente. Vai ficar salva, tá? Vou deixar lá no meu Maravilha. perfil, vai ficar salva direitinho, vocês podem ver depois. E depois também vai para o canal do YouTube. Com certeza a gente vai deixar lá. E podem fazer perguntas depois que o doutor Ivan já falou para mim que vai responder as Sim, perguntas de vocês. sim, respondo, respondo. Manda Nós não pergunta vamos para dar cá. sossego para ele mais agora. Vamos encher ele de serviço. São ossos do ofício, né? Isso. Doutor Ivan, eu queria que você falasse muito sobre a Associação dos Brasileiros em Portugal, porque mesmo quem, né, às vezes Ah, não legal. está interessado de fazer esse reconhecimento, às vezes nem é profissional da saúde, está vendo a gente, até mandei esse folder nosso da live no grupo Brasileiros em Portugal, que tem lá no Facebook. Não sei se tem alguém aqui do grupo. Se Que tiver, legal, dá um tchauzinho aí nos comentários pra gente, né? que Se legal. tiver alguém que está assistindo de Portugal, dá um tchauzinho aí para eu saber que vocês estão de Portugal. Eu vou E dar um fala tchauzinho. isso, e fala para eles como que faz para fazer parte. Você é presidente dessa associação aí, né, doutor Ivan? Como é que é? Ok, ok, ok. Isso foi uma coisa interessante. É uma associação que foi criada na cidade do Porto, ela tinha uma história, mas por alguns motivos desses que a gente não conhece, não vem a cabo comentar, porque foi uma questão jurídica, eles não quiseram mais ficar com essa associação. E eu com a oportunidade, sendo advogado, e participei do fechamento da sede lá no Porto, trouxe a associação para cá e agora nós estamos com um grupo novo, inclusive o Celso, que entrou na live. O Celso é vice-presidente. Um abraço a você, Celso, se você ainda estiver aí. Né? E nós, então, recriamos essa associação, que foi montada em 1994. É uma associação que tem um protocolo com o ACM, com o Alto Comissariado para as Migrações, que é um órgão máximo da ONU, que tem sede em Lisboa. Tá? E nós trabalhamos especificamente para ajudar os brasileiros que vêm para Portugal e querem fazer um investimento, querem abrir uma empresa, precisam tirar o número do contribuinte, que é um número muito importante, que é equivalente ao nosso CPF aí no Brasil, e Uhum. precisam aqui há uma formalidade chamada representação fiscal. Quer dizer, para eu tirar esse número do contribuinte, eu tenho que ter um representante fiscal com residência legal em Portugal. Quer dizer, isso é muito complicado, porque elas ficam ligados às finanças, né? Que é a nossa Receita Federal aí, esse representante fiscal fica ligado, mas isso serve para toda a gente, tá? Inclusive, quem vem fazer aqui os cursos em Portugal e pretende ficar em Portugal e pretende morar em Portugal, tem que tirar o número do contribuinte, pessoal. E a associação faz isso para você. Ah, que Com legal. um custo pequeno, porque é mais para ajudar, e a associação pode ser esse tal representante fiscal. Ah, Por quê? ótimo. Porque a associação é uma entidade, apesar de não ser comercial, mas ela é uma entidade reconhecida pela autoridade tributária e financeira e aduaneira de Portugal. Então, essa associação nossa pode dar várias dicas. O Celso, que é o vice-presidente, ele é corretor de imóveis. Vocês podem pegar várias dicas com ele. Olha, como é que eu compro um imóvel? Como é que eu vou arrendar um imóvel? Quanto custa? Qual a melhor região? Ok? Nós temos pessoas interessantíssimas aqui. Nós temos o nosso secretário, que é o Randes Nunes, que ele faz transfer de Lisboa para qualquer lugar do país. Então, nós conseguimos fazer com que essa associação funcione, independente de Desculpa. você Entrou uma reconhecer o ligação seu aqui, diploma desculpa. aqui ou não, ou apenas quero trabalhar, ou quero ser empresário, ou quero ser uma mega participante aí das redes sociais, tal qual a doutora Ana Paula, e a gente traz você para cá. Que hoje é possível vir para Portugal já, certo? Para ficar 6 meses em Portugal procurando emprego. Isso está só a vias de regulamentação, mas isso vai ser muito importante. Excelente. E assim, fora que eu acho que é muito importante
a gente ter um apoio aí, né? Saber que a gente tem pessoas que podem nos apoiar, porque tem muita gente que vai sozinho, né? Que às vezes não conhece o direito, vai para procurar realmente emprego, né? E precisa desse apoio. Eu acho que a associação ela também faz né, Exatamente. essa ponte, faz esse trabalho também. Eu quero mandar aqui um abraço para a doutora Gladys, doutor Leonildo Café, que são meus grandes amigos, tá? O Ok. Um pessoal abraço do para vocês. IBRAS, que é uma das instituições que eu sou professora de pós-graduação Ah, aqui no que Brasil. legal. Doutora Parabéns. Gladys e doutor Leonildo já moraram na Europa, já moraram na Espanha, já moraram em vários locais do Que mundo, né? espetáculo. Mas eles estão perguntando aqui, para abrir a empresa de saúde para estética e para atuar como farmacêutico e registrar na ordem dos farmacêuticos, como que faz? Aí também tem que E- registrar a empresa na ordem, igual é aqui no Brasil, que a gente tem que Não, registrar a empresa no Conselho Regional? não. Empresa é empresa e ela pode ser empresa de saúde, pode ser uma atividade qualquer. E eu vou tirar como exemplo o meu, a minha empresa. Advogados associados, eu tenho que abrir esse advogados associados na ordem dos advogados no Brasil. Hum, Ok? hum, Aqui não. Aqui eu vou abrir uma empresa e encaminhar o registro dessa empresa para a ordem. É diferente. Então, hum. tacar uma empresa que fica aqui e eu só encaminho o registro para a ordem. Ok? Mas aqui, Isso por no caso de exemplo, advogado. No quando eu caso de abro. farmacêutico, não. No caso de Hum, farmacêutico, não. O hum. farmacêutico não tem que mandar nada para a ordem dos farmacêuticos, nem absolutamente nada disso. O farmacêutico, e se ele quiser exercer a profissão de farmacêutico aqui, tem que passar por um reconhecimento específico numa universidade e se inscrever na ordem. Ah, eu quero ser esteticista. Não tem nada a ver com a ordem dos farmacêuticos. Atenção. É E a porque doutora lá, na é verdade, deixa eu diferente. explicar. Lá em Portugal não existe a especialidade de estética para farmacêuticos. Exatamente. Ainda. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Vai ser uma esteticista. Eu posso abrir. Mas o farmacêutico que quiser trabalhar com estética, ele Sim. pode fazer o curso de esteticista lá, Ok. né? E Muito bem. exercer como esteticista, mas aí ele não é farmacêutico, não está exercendo como farmacêutico, Não. assim como aqui, se eu quiser exercer como esteticista, eu vou exercer como esteticista, vou esquecer que eu sou farmacêutico, né? Exatamente. A Ainda doutora não Aline tem está essa até nos especialidade ajudando. lá. Mas vamos supor que não é de estética, vamos supor que é para drogaria, que é para laboratório, que são especialidades que são reconhecidas aí. Então, eu já fiz o meu reconhecimento profissional, já fui Ok. lá na ordem, já sou farmacêutica, já sou inscrita na ordem. Pronto. Aí eu vou trabalhar num laboratório. Você ficou sem som. Estou. Esse estabelecimento que eu vou ter ou que eu vou trabalhar, eu tenho que informar isso lá na ordem? Não, não necessariamente. Tá? Uhum, Não uhum. necessariamente. Isso é meio que automático, né? Você começa a trabalhar e já tem que se inscrever na ordem dali da região onde você trabalha. Isso é meio que automático. Não tem como aí que você tem que ir lá no conselho regional, se você é da região tal, e não tem nada disso. Isso é Uhum. meio que automático. Começou a trabalhar, pronto, a própria farmácia já vai fazer o seu registro, vai mandar para a ordem, vai dizer, olha, a doutora Ana Paula está trabalhando aqui. Então, aqui tem a farmácia comunitária e a farmácia de manipulados, que é uma Isso. coisa só, não é a mesma coisa que no Brasil, não é? Uhum. Que é uma coisa só. E esses reconhecimentos, igual esteticista diz, eu posso vir aqui, abrir uma empresa e trabalhar com estética. Faço um curso de esteticista aqui. Terapeutas, né? Normalmente aqui tem associações. Aí você se inscreve nessas associações, isso ajuda muito, tá? Porque essas associações elas ficam na representatividade dessas atividades, né? Que não são de formação superior em Portugal e não tem especialidade reconhecida. Então, tem Uhum. essas associações que reconhecem.
né? Entendi. Então, não há problema nenhum. É abrir uma empresa e começar a trabalhar, né? E a Ótimo. gente vai orientando também nesse sentido, né? No que precisarem. Inclusive, os advogados aqui podem abrir empresa em Portugal. Ótimo, maravilha. Gente, muito bom. O doutor Ivan está lá no final do expediente dele, né? Já Ok, trabalhou o dia todo, já acordou 4 horas antes da gente, com né? certeza. Nós estamos aqui no horário de almoço, mas foi muito bom, maravilhoso. Nós estamos aqui já com 40 e tantos minutos de live. Ok. Se vocês não têm mais nada para perguntar, eu vou finalizar aqui, porque eu acho que a gente falou tudo que a gente queria falar, né, doutor Ivan? Foi bem. Exatamente. E eu digo sempre que eu estou conversando com você no futuro. É. 4 horas a mais. Ai, gente, esses negócios de fuso horário me deixam louquinha. Você Pois é, e eu já estou conversando com você no futuro. pensa bem. Pois é, nossa senhora, a Pois gente é, fica louco quando a gente chega aí. Anoitece 10 horas da noite, aí é você verdade. chega. Meu Deus do céu. Fala, Olha, Leonildo. Leonildo quer falar, perguntar ou é a Gladys que tá aí? diga, Vamos ver o que eles estão querendo aqui da gente. Fale agora ou cale-se para sempre. o Nós cálice estamos para sempre. finalizando aqui. Ok, ok. Dani, então, ó, você procura aí o doutor Ivan para te ajudar, viu? Tá bom. E aí você vai para Portugal, que eu quero ter uma casa lá para me ir lá visitar você, entendeu? Maravilha. Porque Portugal, sinceramente, eu tô apaixonada É por mesmo muito Portugal. bonito. Ai, é muito lindo, meu Deus do céu. Ó, tá, é a Gladys, né? Falou que o doutorado dela é europeu. Se ela Ah, precisa registrar para dar aula ou para fazer concurso. sim, precisa, tá? Mas é bem diferente do que nós estamos falando, tá bem? É um reconhecimento praticamente automático, É, tá porque a bem? dela eu acho que ela fez em Granada, na Espanha. Isso, é um reconhecimento automático, tá bem? Ah, É que um ótimo. reconhecimento automático, simples e pronto, Aí, de viu, acordo, Gladys? Você pode mudar é, para Portugal também, para eu poder ir lá te visitar, de passear lá no acordo, Porto. salvo engano, é de acordo com o protocolo de Bolonha, Ótimo, maravilha, então. tá Então, eu bem? vou ter várias casas para visitar, ó. Além da Claro que Aline e do sim. E doutor seja Ivan, bem-vinda da sempre. Anabela, vou ter aí a Gladys, vou ter a doutora Dani, e aí eu vou para Portugal umas 4 vezes no ano, tá bom, né? Ótimo, maravilha. Então tá, doutor Ivan, vou te agradecer muito. Manda um abraço para a doutora Sim, Aline, claro, um mandarei. abraço para a doutora Anabela. Fala que eu tô com saudade já, viu? Aí, doutor Ivan é uma simpatia, isso mesmo. Todo mundo Obrigado, gostou. doutor. Que isso? E para quem chegou agora e está perguntando, a live vai ficar salva no meu perfil, tá, gente? E podem Tá. perguntar lá também nos comentários, que o doutor Ivan já falou para mim que se compromete a responder vocês. Tá? Ah lá, a Aline e a doutora Gladys vão embora para Portugal agora. Pronto. Agora eu vou 4 vezes no ano para Portugal. Ok. Cada vez que eu vou ficar na casa de um, porque, né, visita assim muitas vezes não dá muito certo. Maravilha. Cada vez eu fico na casa de um. De norte a sul. É, isso mesmo. Tchau, doutora Ivan. Muito obrigada, viu? Tchau. Pela sua gentileza e por tudo, por tudo. Muito obrigada, viu? Tá bom. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutora Ana Paula. E graça e paz aos homens e mulheres de boa vontade. De boa Estamos vontade. aqui, vamos trabalhar. Um abraço. Isso aí, isso aí. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.